Olá, eu sou Jimmy Amora, jornalista da agência Infra, e nós estamos aqui no Conexões ANP Trilhos 2025 para entrevistar o André Isper, que é o presidente da Artesp, a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo. André, obrigado pela tua presença aqui, e eu queria que você falasse como é que você está fazendo uma transformação, vamos chamar assim, né, no modelo regulatório que a agência se utiliza, né, para a gestão dos contratos, especialmente aí os da área de mobilidade. Primeiro, obrigado, Jimmy, obrigado, ANP Trilhos, pela oportunidade. Na realidade, a Artesp agora, né, depois da Lei Complementar 1413, assumiu novas missões, né? Sempre historicamente envolvida com rodovias, principalmente. Lá para as tantas houve a incorporação dos ônibus, né, ônibus intermunicipais e suburbanos. E agora, com a reforma da agência, que significou algumas conquistas do ponto de vista institucional na nossa visão, que é autonomia técnica e financeira, sobretudo, agora sim posta para valer com mecanismos novos, né, inovadores, nesse certo sentido, porque, enfim, não tem desenho igual no Brasil, mas também a absorção de setores, então, que estavam fora, né? Então a gente tem a absorção do ônibus metropolitano, se fazia o intermunicipal, o suburbano, que é uma espécie de metropolitano fora de regiões metropolitanas, agora absorve as competências da MTU, absorve também, e aí nisso que interessa muito a ANP Trilhos, o transporte metro-ferroviário. Então as concessões feitas no setor metro-ferroviário estão na Artesp hoje, e ainda competência para hidrovias e aeroportos, se tornando de fato a agência de transporte do Estado, sem essa fragmentação que havia de competências dentro do Estado. Havia secretarias, empresas públicas, mais de uma, estamos falando aí de 3, 4, 5, alguns departamentos da ESP, de transporte aéreo, a MTU, uma empresa que fazia regulação, enfim, uma proliferação de atores para, no fundo, fazer basicamente a mesma coisa, que é cuidar de infraestrutura e de transporte de passageiros. Então, hoje, nosso desafio principal é montar essa agência, nessa nova Artesp. Temos encaminhado a passos largos para chegar lá, né? Então, acho que o primeiro grande desafio foi criar as áreas internas para organizar esses setores. A gente fez uma lógica parecida com das agências federais, uma organização de superintendências setoriais, com algumas com uma função mais matricial por temas que fazem sentido atender todas as áreas. Então, para cada setor desse que eu mencionei, tem uma superintendência. E do ponto de vista, de fato, regulatório, é um momento de grande diagnóstico, né? Então, no setor rodoviário, é um setor que tem muita história, né? Então, com muita história, tem muitos passivos. Então, há um esforço no setor rodoviário de tratamento de passivos, no setor metro-ferroviário, tratamento de poucos passivos dos contratos, estamos falando aí de linha 4, linha 5, com a 17 quando começar a operar, linha 6, linhas 8 e 9, agora a Intercidade de Campinas e linhas 11, 12 e 13, que é a construção da Trívia. Esses contratos são mais novos, né? O mais antigo é da linha 4, mas são contratos que vão bem, né? Eu acho que mesmo a 8 e 9, que teve alguns desafios iniciais, do ponto de vista regulatório, ali, de cumprimento de contrato e tal, ele não é um contrato problemático. Acho que aqui, na parte de mobilidade, é muito mais a gente se preparar para quando esse CAPEX começar a ser feito de fato. Então a gente está na fase, na maior parte do CAPEX está em projeto, e se preparar de fato para fazer a fiscalização, que nisso me preocupa menos. Eu digo por quê. Nós temos uma engenharia que veio, parte do metrô, parte da CPTM e de próprios apoios técnicos que temos na agência. Então a Artesp sempre se deu bem com obras, né? Sabe fazer medição de obras, sabe fiscalizar a obra. Agora, no momento de operação, eu acho que é aí que a gente vai tomar cuidado, e é um momento mais desafiador. E aí, porque o São Paulo tem não só a maior rede, como também o maior programa de expansão de mobilidade do país, né? E eu queria que você falasse um pouco o quanto que é desafiador para vocês essas duas partes, né? A primeira de manter a execução desse programa, torná-lo efetivo, e depois fazer com que o serviço seja prestado de forma adequada. Né? Eu acho que o primeiro ponto é se preparar do ponto de vista institucional, né, como eu estava mencionando. Então, organizar a área, trazer as pessoas, então, trazer capacidade, trazer conhecimento que está no Estado, né, eu sempre digo isso, né, não é porque você concedeu uma linha que você vai perder os talentos que, no fundo, conceberam aquela linha na parte de planejamento, que é exatamente o que acontece hoje. Então, a gente incorporou vários funcionários de outras instituições do Estado, por exemplo, metrô e CPTM,
E também temos agora, no fim do ano, a publicação do nosso concurso público. Então, preparar esse RH, que no fundo é o maior valor da agência, né, são os seus quadros, para fazer a fiscalização. Para a CAPEX, eu acho que nós temos que cuidar que a aprovação de projetos seja feita a contento, né? Então, não travar em detalhes, né, que não são importantes. Então, a gente tem trabalhado com os projetos funcionais com uma aprovação relativamente rápida. Não estamos falando aí de mais de 30 dias na agência para passar um funcional com qualidade. Os projetos executivos que nós recebemos, a gente já coloca a obrigação deles virem certificados pelas organizações credenciadas no Inmetro. Isso dá velocidade no trâmite. E, na minha visão, para esse momento inicial de CAPEX, é a liberação das áreas, né? Eu mencionei no painel que eu estava agora há pouco que um grande desafio nosso é a liberação de áreas que estão com terceiros, né? Então, seja na mão de um permissionário, porque aquela área foi transferida para a SPU, era uma área ferroviária que foi para a SPU, então tem um rito para ser seguido que nós estamos fazendo. Tem áreas que são reserva técnica do DENIT, que aí entram via contrato federal, MRS ou Rumo, depende da malha, e tem áreas que são da própria CPTM, né, que a gente também tem que fazer o acerto fundiário. Então, acho que a liberação de áreas nesse início vai ser muito importante para o CAPEX. Começando o CAPEX, eu acho que já tem os instrumentos estabelecidos no Estado de São Paulo, nosso framework regulatório. Então, por exemplo, na linha 6, que é o maior projeto de infraestrutura em execução na América Latina hoje, está falando de um CAPEX atualizado em torno de 18 bilhões de reais. É um projeto que vai muito bem. É um projeto que a gente faz aportes trimestrais, é o projeto que a gente mais consegue executar, na verdade, do ponto de vista financeiro e, consequentemente, também do ponto de vista físico. Então, eu acho que estão projetos aprovados, áreas liberadas e o privado tendo capacidade, a gente confia, né, dadas o resultado das licitações, a estruturação financeira que está por trás dos nossos modelos de concessão, que isso vai funcionar, havendo financiamento, isso vai correr. Aí quando chegar a hora operacional, que eu acho que tem uma transição no caso da linha 7 essa semana, que já melhoramos bastante com relação, do ponto de vista regulatório, aquilo que foi previsto no contrato 89, na transição entre CPTM e nova operadora, que no caso é TIC-Trens. Eu acho que vem a 11, 12, 13 em seguida, e é esse momento que a gente tem que aprender muito, tomar muito cuidado para que não prejudique o usuário. No longo prazo, conforme a gente vai concedendo as linhas, né, multiplicam-se os operadores. Né? E aí o que eu penso que para a Artesp, aí é uma questão de médio e longo prazo que nós temos que tratar, mas está no radar, é a questão da coordenação da operação dessas linhas. Entendi. Se hoje a coordenação fica basicamente entre os CCO das concessionárias com o metrô e CPTM, depende do sistema, até os três juntos, eu acho que com a multiplicação de atores pode haver uma certa cacofonia na operação ferroviária que não é desejável. Então, também a ideia com a expansão do programa, a gente também expande a capacidade da agência de fazer integração operacional, de propor planos de operação anuais que façam sentido, o que conversa, inclusive, com os nossos contratos que hoje prevêem pagamento por disponibilidade. Isso ajuda a planejar o transporte. Legal. André, eu queria te agradecer aí pela nossa conversa. Obrigado aí por ter participado do ANP Trilhos 2025. Muito obrigado, Jimmy. Obrigado, ANP Trilhos.